Olá, meus amados irmãos e irmãs. Quero lhes convidar para refletirmos um pouco sobre as nossas famílias. Você já se perguntou por que você tem uma família? Por que é assim que nos organizamos? Por que a sua família é como ela é? A família existe como uma criação de Deus. Ela surge como um projeto do Senhor, para que nenhum de nós viva sem companhia e sem amor. E isso nós vamos perceber já na narrativa do Gênesis. Vamos ler o que diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom estarmos sozinhos. E é muito interessante o que aparece nesse texto como o oposto de estar sozinho. O oposto de não estar sozinho não é simplesmente estar com alguém, mas é ter alguém que nos auxilie e corresponda. Família existe então para que não estejamos sozinhos, perdidos, sem ter alguém que nos ajude e busque nos compreender. No entanto, assim como toda a criação de Deus, também a família é prejudicada pela ação do pecado. E nós vamos ver isso já na primeira família retratada na Bíblia, a família de Adão e Eva. Adão e Eva eram um casal em que um ajudava o outro e ambos se correspondiam. Eles eram de fato uma só carne. Viviam tranquilamente até que eles caem no pecado. Comem do fruto que Deus havia dito para que não comessem. E quando Deus os questiona sobre tal ato, vemos imediatamente a ação do pecado atuando sobre a família deles. Um não busca mais auxiliar e corresponder ao outro, mas Adão acusa Eva pelo que aconteceu, para buscar se esquivar da sua responsabilidade. Logo mais à frente, na narrativa bíblica, vamos ver também o que acontece com os filhos desse casal, com os filhos de Adão e Eva. Caim mata o seu irmão Abel. O que podemos entender através dessas narrativas é que o poder que o pecado quer exercer sobre a família é o poder de desunião. Diabo é uma palavra que vem do grego, diabolos, que significa divisor. Portanto, enquanto o projeto de Deus para as famílias é que haja união, o do diabo é provocar a divisão. Por isso, podemos nos questionar sobre o plano de quem nossa família tem vivido. Sob o plano de quem temos nos relacionado com nossos familiares. Nós precisamos prestar atenção em que áreas da nossa família, do nosso relacionamento com nossos pais, com os cônjuges, os filhos, existe um afastamento. E às vezes esse afastamento acontece de modo gradual, sem nos darmos por conta. Quando o casal, ao invés de dar prioridade à conversa, ao diálogo, sempre opta por olhar um programa de TV, mexer no celular, olhar as redes sociais, e assim, mesmo sem perceber, vão se afastando um do outro. Quando ao invés dos pais ouvirem o que os filhos têm a dizer, logo consideram que é bobagem, que é coisa da idade, dessa geração. E quando menos perceberem, vão estar reclamando que os filhos não compartilham nada com eles. Mas quando quiseram compartilhar daquilo que estava lhes afligindo, ou aquilo que gostariam de fazer, não foram ouvidos. Quando os pais dos cônjuges começam a dar opiniões sobre a organização familiar do casal, porque na época deles, porque na nossa época era assim.
e sem talvez nem perceber, geram conflitos entre o casal. São muitas as coisas que podem ir provocando divisões dentro da família. Simples palavras, ditas sem pensar ou no momento errado, podem gerar grandes rupturas e mágoas. Sem falar no silêncio e na cara feia, que muitas vezes falam mais do que muitas palavras. Te convido a, nesse tempo, parar e examinar quais os seus comportamentos que provocam a união na sua família e quais causam a divisão. O que você tem feito para tornar a sua família mais unida? Como você tem demonstrado que ama teus pais, teu cônjuge e teus filhos? Como você mostra que se importa com eles? Nós precisamos cuidar da nossa família. Não hesite em mudar seu comportamento. Se você identifica que tem deixado a divisão e não a união, o auxílio, o amor, o amparo reinar na sua família. Que as nossas famílias possam refletir a glória de Deus. Que busquemos a união e não caiamos na tentação da divisão. Não vamos nos enganar. Se nós não lutarmos pela nossa família, se nós não buscarmos consagrá-la a Deus, logo a deixaremos sujeita a divisões. Que possamos entregar nossa família aos cuidados de Deus, sendo Ele a cola que nos une. Amém.